E aí galerinha, hoje iremos falar sobre frações e trabalhar nos respectivos tópicos: história, definição, tipos de frações e operações. Vamos lá! Sua história começa no Antigo Egito por volta de 3000 a.C. Naquela época, os matemáticos marcavam suas terras para determiná-las e usavam as cordas como objeto de medir. E notaram que algumas medidas não eram inteiras. E hoje vemos as frações em tudo. Um exemplo bastante usado é a nossa querida pizza. Em sua definição, os números expressos em frações são chamados de números racionais, e esses números podem ser escritos na forma A sobre B, sendo A e B pertencentes ao conjunto dos números inteiros, e B diferente de zero. Daí, por essa definição, temos a notação em que o termo superior é chamado de numerador, enquanto o termo inferior é chamado de denominador. Agora iremos ver os tipos de frações. Frações próprias são frações cujo numerador é menor que o denominador, ou seja, representa um número menor que um inteiro. Como mostra o exemplo, temos 1 sobre 4. Também temos as frações impróprias, onde o numerador é maior que seu denominador, ou seja, representa um número maior que um inteiro. Exemplos: 6 sobre 4, 7 sobre 5, 9 sobre 4 e 10 sobre 7. Frações aparentes são frações em que o numerador é múltiplo ao denominador, ou seja, representa um número inteiro escrito em forma de fração. No nosso exemplo temos 8 sobre 4, que é igual a 2. E por último, temos as frações mistas, onde é constituída por uma parte inteira e uma parte fracionária, representado por um número misto. Em nosso exemplo temos 1 inteiro e 1 quarto. Agora vamos ver as operações com as frações. Adição. Para a soma de frações, é necessário identificar se os denominadores são iguais ou diferentes. Se forem iguais, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Se os denominadores são diferentes, antes de somar, devemos transformar as frações com o mesmo denominador, usando o nosso MMC. Depois disso, dividimos o MMC encontrado pelo denominador e o resultado multiplicado pelo numerador de cada fração. Fazendo isso, podemos somar. Se lembre, dividir os denominadores e multiplicar com os seus numeradores. Subtração. Na subtração, verificamos se os denominadores são iguais ou não. Se forem iguais, fazemos como na adição, porém, nós iremos diminuir os numeradores. Se forem diferentes, os nossos denominadores, precisaremos tirar o MMC. Aí depois realizaremos o mesmo processo que na adição, dividindo o MMC, encontrado pelos denominadores da primeira fração, e multiplicando pelo seu numerador. Iremos fazer isso para as outras frações. Depois iremos subtrair os numeradores. Se necessário, também podemos simplificá-las, como no exemplo, foi dividido o numerador e denominador por 3. Na multiplicação, os numeradores são multiplicados entre si, bem como seus denominadores. E na divisão, entre as duas frações, multiplica-se a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Em outras palavras, repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda, onde o que é denominador passa a ser numerador e o que é numerador vai para o lugar do nosso denominador. Então é isso. Obrigado por sua atenção. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like se você gostou e se inscreva no canal. Tchau, tchau.